Romanos capítulo 9, versos 30 a 33. Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. É o que nos diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 9, no seu finalzinho do capítulo. Irmãos, alguma vez você já parou para pensar quantas religiões existem? Você já parou para pensar quantas confissões de fé existem no mundo? Alguém tem ideia de quantas são? Milhares, né, Romeu? Quantos países nós temos? E muitas religiões no mesmo país. Alguém chuta um número? Vai que, né? 2 religiões nós temos. E é exatamente sobre isso que Paulo está tratando nesses 3 versos. Como eu tenho dito, irmãos, o apóstolo Paulo está se antecipando a contra-argumentos. Ele havia explicado a respeito da natureza do Evangelho. Lembra que nós intitulamos a nossa série de exposições como sendo Romanos, o Evangelho das Cartas? E a razão para isso não é outra senão que a mensagem principal da carta aos Romanos é esclarecer a mensagem do Evangelho, de um Deus que salva nos méritos de Jesus Cristo, não por obras, mas por fé. Então, no texto que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo começa fazendo uma indagação. Que diremos, pois? A ideia aqui, irmãos, é de fecho, de conclusão. É como se Paulo parasse no final do capítulo 9 e chamasse os irmãos da igreja de Roma a pensar: bom, o que tem a ver tudo o que eu disse até aqui no capítulo 9? Então eu gostaria de rapidamente relembrar os irmãos quais foram as afirmações de Paulo no capítulo 9, para que ele pudesse então concluir. Em outras palavras, é como se ele dissesse: o que se conclui de tudo isso que eu disse? Qual o resultado que nós chegamos depois de todas as afirmações que fiz? Se você voltar aí uma página na sua Bíblia, você verá Paulo defendendo a ideia de que as promessas de Deus não falharam pelo fato de muitos judeus, e preciso dizer que a maioria dos judeus não receberam Jesus. É interessante como Paulo trabalha a ideia de que a salvação não é algo étnico, mas algo espiritual. E ele chega a afirmar, como afirmou no capítulo 2, nem todo judeu é um israelita de fato. Então, por essa razão, aqueles que Deus desejou salvar, e aqui Paulo está tratando sim da doutrina da eleição, doutrina da predestinação, é justamente por Deus ter escolhido aqueles que ele quis salvar, é que o sacrifício de Jesus não foi em vão, nem tampouco as promessas que Deus fez a Abraão, porque Deus disse que ajuntaria a partir de Abraão um povo para si. É verdade que muitos descendentes consanguíneos de Abraão não creram nas promessas, e não apenas no tempo de Jesus, mas também no Antigo Testamento. Mas todos aqueles que creram, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, são prova de que as promessas de Deus se cumpriram e se cumprem até hoje. Em segundo lugar, Paulo também afirma que Deus não foi injusto por salvar alguns e não salvar todos, porque essa seria uma objeção possível. Ora, Deus seria injusto por desejar salvar alguns e não salvar todos. E aí Paulo desfaz este argumento, dizendo o seguinte: de forma nenhuma, Deus não é injusto
Porque não foi Deus que enviou todos os seres humanos para o inferno, porque o homem é responsável pelos seus atos, responsabilizado por aquilo que faz e pela herança que recebeu de Adão, a natureza pecaminosa. Então, se todos estavam condenados, o fato de Deus escolher entre esta multidão de condenados aqueles que Ele deseja salvar, não faz de Deus um Deus injusto, porque ninguém merecia ser salvo. Aqueles que foram salvos só o foram porque Deus se compadeceu. Em terceiro lugar, Paulo também diz o seguinte: nós não podemos sequer questionar a razão pela qual Deus salva uns e não salva outros. E aí é interessante como Paulo diz o seguinte: por que Deus faz isso? Porque Ele quer fazer, porque Ele é um Deus soberano, porque Ele é criador de todas as coisas, e tudo que Ele faz visa a sua própria glória. Assim, Deus suportou os vasos de ira e separou os vasos de misericórdia. Então, todas estas coisas culminam na glória de Deus. Por fim, Paulo também diz: Deus chamou não apenas israelitas, mas também pessoas de toda língua, povo e nação, dos quais muitos romanos, muitos irmãos que pertenciam à igreja de Roma faziam parte, bem como nós hoje, séculos e séculos depois. Então, depois dessas afirmações, Paulo propõe uma conclusão. O que nós aprendemos de tudo isso que eu afirmei? E ele começa então estabelecendo algumas conclusões. Eu separei algumas aqui, 8, na verdade, destes 3 versos, para a nossa análise. Paulo começa dizendo o seguinte: o que diremos? Que os gentios, verso 30, não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Irmãos, é muito comum entre as pessoas, de forma geral, tecerem a seguinte argumentação: todos os caminhos levam a Deus. Você concorda com essa afirmação? E por quê? Todos os caminhos levam a Deus. Então sim, é a resposta. Mas só um leva a salvação. Muito bem, Carminha. É verdade, irmãos. Todos os caminhos levam a Deus, alguns para a condenação, outros para a salvação. De sorte que quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está nos indicando qual o caminho que nos leva a Deus para a santificação, via justificação, que Paulo tem tratado na carta aos Romanos. Ocorre que esta afirmação, na boca de muitas pessoas, ela, na verdade, conta uma história diferente. Como se toda e qualquer forma de vida aqui pudesse, em algum momento, conduzir as pessoas à presença de Deus. Você já parou para pensar como dificilmente você vai ver um velório, e aí não importa se a pessoa é crente, se não é crente, se é cristão inclusive, se há ali uma cerimônia, mesmo que não de forma declarada, cogita-se que, embora aquela pessoa tenha vivido descaradamente como alguém que não crê em Deus, avesso às coisas de Deus, realiza-se um rito religioso como se aquela pessoa fosse recebida por Deus para a salvação. Infelizmente, as pessoas acham que viver de qualquer maneira é também uma possibilidade de se chegar diante de Deus. Afinal de contas, Deus vai perdoar todo mundo, porque Deus é um Deus bom, é um Deus de amor. Irmãos, pasmem, alguns anos atrás, não à toa, o protestantismo americano está tão problemático como está. Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa nas igrejas evangélicas norte-americanas, nos Estados Unidos, para ser mais exato. E a pergunta era a seguinte, a pergunta na verdade era uma afirmação e que desejava ver qual era a resposta, a reação dos ouvintes ali, dos interlocutores a respeito dessa afirmação. O cristianismo é uma religião exclusivista. Você concorda ou não? Você concorda ou não com essa afirmação?
O cristianismo é exclusivista. Você concorda ou não? Não, Rubio? Não. Carminha? Sim. Sim, Sérgio. Sim, com certeza. Porque se eu afirmo que o cristianismo não é exclusivista, eu confesso que outras religiões conduzem o pecador à salvação. E o que a Bíblia está dizendo é que não há salvação fora de Cristo. Essa é a máxima da revelação especial. Então, mais de 50% dos evangélicos norte-americanos disseram, na verdade, porque aconteceu há poucos anos atrás, que sim, em outras religiões é possível que a pessoa se achegue a Deus. Então, meus irmãos, com base nessa percepção, com base naquilo que Paulo escreveu no texto que nós lemos na abertura do culto, e com base no texto que nós lemos hoje, nós percebemos que, para resumir, existem duas religiões. Uma que busca a salvação pelos seus próprios méritos, e outra que recebe a salvação pelo mérito de Jesus. É simples assim. Porque perceba comigo, o cristianismo histórico prega que nós somos salvos mediante a fé. Estou parafraseando Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Nós somos salvos mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura de Deus e, portanto, nós fomos salvos para a glória de Deus. Fora do cristianismo histórico, existe um pensamento a respeito da salvação, que inclui também vertentes cristãs e qualquer outra confissão religiosa, qualquer outra. Porque pense comigo, um cristianismo, e aí os irmãos podem elencar alguns, um cristianismo onde é necessário determinadas atitudes para a salvação, é aquilo que Paulo chama de outro evangelho. E quando você pega outras confissões religiosas que não têm a ver com o cristianismo, você vai perceber que no arcabouço central da sua teologia está a meritocracia para a redenção. Você será salvo de acordo com a forma que você viveu. E você vai ver isso em religiões orientais, você vai ver isso em qualquer outra confissão de fé que não seja o cristianismo histórico. Então, se nós pudéssemos resumir, existem dois tipos de religiões. Aqueles que creem na salvação pela fé e aqueles que buscam a justificação por aquilo que fazem. O cristianismo histórico não desconsidera o papel das obras. Elas só não são o meio de salvação. Nós cremos que nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus mediante a fé. E eu gosto de um complemento que o Dr. Carson oferece a esse comentário. Ele diz: sim, nós não somos salvos pelas obras, mas nunca somos salvos sem obras. Porque um crente verdadeiramente salvo, ele produz boas obras para a glória de Deus. Jesus deu exemplos disso, falando a respeito dos frutos que nós produzimos com a nossa vida. Paulo está tratando desses dois tipos de religiões. E ele então diz que os gentios não estavam preocupados com justificação. Eles desconheciam essas coisas. Eles não conheciam o Jesus das Escrituras, o Messias que foi anunciado a Abraão, o povo que Deus havia escolhido. Eles não estavam buscando justificação, eles sequer pensavam nisso, e se pensavam, buscavam pelas próprias obras. Mas eles ouviram a mensagem do Evangelho, e a vida deles foi transformada. O verso 30 começa dizendo: os gentios não buscavam a salvação. Aqui o que Paulo está fazendo é um claro contraste entre os judeus que rejeitaram Jesus, embora eles conhecessem as sagradas letras do Antigo Testamento, todos os profetas que prenunciavam Jesus Cristo, e os gentios que nunca ouviram dizer. Eles não buscavam essas coisas, mas o judeu conhecia e ele buscava. No verso 30 ainda, Paulo está fazendo um apontamento interessante.
Mas estes que não buscavam esta justificação, eles alcançaram. Pense, irmãos, Paulo está fazendo aqui um contraste entre judeus que negaram e gentios que sequer desejavam. E ele vai dizer: aqueles que não buscaram, receberam, porque buscaram do jeito certo, porque receberam do jeito certo, pela fé. E esta é mais uma prova da providência de Deus na eleição, no decreto salvífico. Quando no capítulo 9 nós lemos que Paulo está parafraseando o diálogo de Deus com Moisés, onde ele diz que não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, ele está corroborando com esse pensamento. Ou seja, a salvação não depende dos indivíduos, mas depende do Deus que salva indivíduos, pessoas. Nós chamamos isso na teologia de vocação eficaz, chamado irresistível. É quando Deus abre o nosso coração, quando Deus retira as escamas dos nossos olhos, e Ele penetra no mais profundo da nossa alma, e contra a ação do Espírito Santo, não existe coração duro demais que Deus não possa despedaçar. Quem não procurava foi encontrado, e aquele que procurava ficou perdido, porque procurava do jeito errado. No verso 30 ainda, Paulo aponta que aqueles que não procuravam foram encontrados, só o foram, porque foram por causa da fé. A salvação vem de Deus, mais uma prova de que nós não conseguimos conquistar a salvação. A salvação, a nossa justificação não é algo que é objeto do nosso esforço, embora, depois de salvos, a nossa vida deve ser uma vida de mortificação da nossa humanidade. E isso significa dizer que um crente que foi de fato salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, e vive como vivia antes, ele está enganado. Não houve salvação, não houve regeneração. É por isso que o Dr. Carson diz: a salvação não é pelas obras, mas nunca acontece sem obras. Porque um coração transformado, ele se alegra em ser diferente. A salvação não tem como motivação as obras, mas tem nas obras a consequência, uma evidência dessa salvação no coração. A justificação, portanto, decorre da fé. E só existe, queridos, uma religião que é de fato sim exclusivista. Nós afirmamos, e nós precisamos ser taxativos nisso, não há outro caminho que conduza ao Deus das Escrituras, Criador de todas as coisas, para a salvação diferente de Jesus. Não há. Se não confessarmos Cristo como Senhor das nossas vidas e formos pela ação do Espírito Santo transformados, não seremos justificados diante de Deus, no tribunal de Deus. Então Paulo está dizendo àquelas pessoas que os judeus foram sim rejeitados, mas eles são culpados, porque eles rejeitaram Jesus. No verso 31 nós percebemos esse contraste. Aqui Israel buscava incessantemente, intensamente a sua justificação, a sua aceitação diante de Deus. Irmãos, percebam, depois do evento ali no Monte Sinai, quando Deus entrega o decálogo, a sua lei moral para o povo então foi privilegiado, porque tinha de forma escrita os preceitos de Deus, aquilo que resumia o pensamento de Deus a respeito da nossa vida. Sabe qual foi a percepção do judeu para com a recepção dos 10 mandamentos? Nós precisamos cumpri-los para sermos salvos. Esse foi o problema, irmãos. Os 10 mandamentos não foram enviados para prover salvação. Não é pela obediência do código moral de Deus que o ser humano é salvo, porque isso nos é impossível.
É interessante como Tiago, na sua carta, trata disso, e ele afirma, atesta contra a religiosidade dos judeus, quando ele diz que se nós erramos num preceito da lei, nós pecamos contra toda a lei. Alguém aqui é perfeito? Alguém conseguiu até hoje cumprir sistematicamente, ordeiramente o código moral de Deus? Alguém conseguiu nunca infringir os mandamentos de Deus? Não. Há quem diga, por que Deus deu mandamentos para a salvação se o ser humano não consegue cumpri-los? Mas a questão é, quem disse que os 10 mandamentos foram para a nossa salvação? Muito pelo contrário, nós aprendemos isso quando nós começamos os nossos estudos aqui em Romanos, quando nós estudamos a carta de Gálatas, que a lei não nos foi dada para a salvação, mas para nos mostrar que estávamos perdidos e, portanto, necessitados de um mediador que fosse justo, que cumprisse a lei, que satisfizesse a santa, justa ira de Deus, algo que nós não poderíamos fazer. Então, os 10 mandamentos foram dados aos judeus e, por conseguinte, a nós, para nos mostrar que não somos bons o suficiente. Não há como nós nos justificarmos diante de Deus, porque vez ou outra, quem sabe vez em sempre, para alguns, nós nos desviaremos dos caminhos do Senhor, se não em atitudes para aqueles que se acham muito santos, em pensamentos. Então pense, a sistemática da lei é a seguinte: a lei nos leva para a condenação, porque a lei me mostra o meu pecado, como eu não consigo ser perfeito, e Jesus me leva para a salvação. Perceba, a lei me leva para a condenação, que consequentemente me faz desejar a justificação que só pode vir em Jesus, e em Jesus nós temos a redenção. O judeu, irmãos, eles não se contentavam com o relato bíblico das ordenanças de Deus, não apenas com os 10 mandamentos, não apenas com as leis cerimoniais, não apenas no que diz respeito às dietas previstas no livro do Levítico, mas o judeu ele desejava tanto se justificar, que ele criou um outro código moral, um outro código social para mostrar o quanto ele era superior aos outros povos. Esse código ficou conhecido como Talmud. E ali eram expressas coisas que em muito ultrapassavam aquilo que a Bíblia requeria dos judeus, porque eles desejavam alcançar a sua própria justificação. E aí, o verso 31 também nos diz, eles não alcançaram a justificação, porque a salvação não depende de esforços humanos. É interessante como Paulo aborda isso no mesmo capítulo 9, quando ele diz, ele chama a atenção dos seus leitores para o nascimento de Jacó e Esaú. E ele diz o seguinte: olha, os dois brigavam dentro da barriga da mãe. E o mais velho, cumprindo a profecia, será servo do mais moço, ismaelitas de Israel. E ali 2 povos. Eu me agradei de Jacó e me aborreci de Esaú. Antes que eles tivessem nascido, para que o decreto da eleição se cumprisse, é o que Paulo diz. Então não dependia nem para a salvação o que Jacó fizesse, até porque Jacó não foi perfeito, nós sabemos disso, mas porque Deus exerce o seu plano soberano na salvação. E aí no verso 32, ele pergunta, mas por que os judeus não foram salvos? Por quê? Porque eles buscavam justificação do jeito errado, na coisa errada. E aí nós percebemos como mais uma vez Paulo atrela a responsabilidade humana com a soberania de Deus. Deus é soberano para salvar quem Ele quer, mas isso não exclui as consequências dos pecados dos seres humanos. Irmãos, como eu disse na semana passada, existem coisas que são de fato difíceis
de conseguirmos ordenar de forma lógica dentro da nossa mente e do nosso coração. Mas nós precisamos crer porque são bíblicas. A Bíblia está nos ensinando que a soberania de Deus não se confunde, não limita a responsabilidade dos seres humanos, embora na sua síntese, no seu cerne, seja difícil para nós sistematizarmos isso. Como nós afirmamos na semana passada, é o mesmo caso com a Trindade. Você crê que só existe um Deus? Você crê que esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Irmãos, olha aí o mistério da revelação de Deus. O cristianismo crê num só Deus, que é ao mesmo tempo três pessoas, que não se confundem, não se misturam, mas são os três, uma só Deus. A matemática diz que 1 mais 1 são 3. A Bíblia está dizendo que 1 mais 1 é 1. Mas a nossa dificuldade de compreensão lógica a respeito dos mistérios de Deus não pode fazer de nós céticos quanto aos ensinamentos. A Bíblia está dizendo que o ser humano é responsável pelos seus atos. E isso não se confunde com a soberania de Deus. Pastor, eu tenho dificuldade com isso. Ok, irmão, muito prazer, eu também tenho. Nós só não podemos dizer que não é bíblico. Nós só não podemos dizer que Deus não ensinou a respeito disso. O fato de não conseguirmos explicar a miúde muitos dos detalhes da revelação não invalida aquilo que a Bíblia claramente está ensinando. E Paulo continua, quando ele diz: eles tropeçaram na pedra de tropeço. E aqui nós encerramos hoje. Irmão, você tem ideia do que é a pedra de tropeço aqui? Os judeus queriam ser salvos, eles queriam ser salvos, só que eles buscaram do jeito errado. E aí a ideia de pedra de tropeço é a seguinte, imagine o seguinte cenário: um atleta está numa prova de longa duração, e ele está prestes a chegar na linha de chegada, mas existe ali um obstáculo que serviu para tirá-lo do caminho, e embora ele tenha se preparado, embora ele tenha buscado, embora ele tenha feito de tudo, aquela pedra, aquele obstáculo foi grande o suficiente para não permitir que ele cruzasse a linha de chegada. Esse é o exemplo dos judeus, que apesar de conhecerem as Sagradas Letras, terem recebido a lei de Deus, o culto, os profetas, não alcançaram a linha de chegada. Mas o que seria a pedra de tropeço? O que seria isso que impede os judeus, que impediram os judeus de alcançar a linha de chegada? Alguém tem ideia? Jesus é a pedra de tropeço, Carminha? Show do milhão. Você tem certeza disso? Imagine você chegar na sua casa e... não, mas a família está inteira aí. Você vai chegar para o Gustavo, para a Grazi, para o Gamaliel: hoje eu tenho uma lição importante para dar para vocês. O pastor me ensinou que Jesus é a pedra de tropeço. Soaria bem isso, Carminha? Não. Alguém tem uma outra solução para esse dilema? As leis, desejo da carne. Pecado? Jesus é a pedra de tropeço. Jesus é o obstáculo que impede aqueles que estão buscando salvação pelos seus próprios méritos de cruzar a linha de chegada, porque Ele é o único caminho. Qualquer caminho alternativo não levará à justificação e à salvação. E Paulo não está fazendo teologia nova. Ele está parafraseando escritos conhecidos do Antigo Testamento. Eu sei que o Rubel vai achar primeiro, mas quem tiver pressa e quiser concorrer com ele, procure aí. Isaías capítulo 8, verso 14. Ele me será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de oferece às suas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Irmãos, quem é esse ele aí? A quem o profeta Isaías está se referindo?
ele vos será santuário e pedra de tropeço. Santuário para quem? Para os que crerem. E pedra de tropeço para quem? Para os que não crerem. Negar Jesus Cristo é blasfemar contra a ação do Espírito Santo. Apostasia em último grau é pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que a Bíblia diz a respeito de blasfêmia contra o Espírito Santo? Não tem perdão. Não crer em Jesus, não se submeter à cruz, não tem perdão, porque não há salvação fora da cruz. Então Jesus é ao mesmo tempo santuário que santifica e justifica, como também a pedra de tropeço para aqueles que rejeitam o cumprimento das Escrituras. E sabe o que é fantástico nisso, irmãos? Isaías foi escrito 600 anos antes do texto que nós estamos lendo. Sabe o que isso significa dizer? Que a salvação antes de Jesus, no Antigo Testamento, sempre foi pela fé, nunca foi pelas obras. Deus nunca salvou ninguém por obediência, Deus nunca salvou ninguém porque era judeu, Deus nunca salvou uma etnia, mas salvou aqueles que creram. Quando a gente olha para Hebreus, a gente vai ver isso em Romanos também, a gente vai ver a ideia de Abraão como sendo o pai da fé. A Bíblia vai dizer que Abraão creu. E o que mais? Isso lhe foi imputado por justiça. Não foi por aquilo que Abraão fez, mas por aquilo que Abraão recebeu como promessa. Então, irmãos, na lógica da salvação, Deus sempre salvou por meio da fé. Pastor, mas no Antigo Testamento não tinha Jesus, eles não conheciam Jesus, o nome Jesus não era falado. É verdade, mas eles creram, ou deveriam crer, no cumprimento da promessa de Deus, no envio do Messias, no ungido de Deus, no Salvador. Então aqueles que foram salvos no Antigo Testamento o foram, porque creram nas promessas de Deus. Deus envia, a gente está estudando isso no domingo de manhã. O que João Batista está fazendo ali quando ele está batizando os prosélitos, está batizando os judeus com água? Eu vos batizo com água, mas virá um outro que é muito mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. O que ele está fazendo? Ele está reverberando aquilo que Isaías disse, que Oséias disse, que Jeremias disse, que Malaquias disse. Então, irmãos, quando Paulo utiliza deste termo, pedra de tropeço, ele está apontando para Jesus. Caminhe um pouco mais aí, Isaías 28, verso 16. Quem achar primeiro, leia para mim, por favor. (28 e 16). Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Continua. 28 e 16? 28, 16. 17 também? Uhum. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Só vou confirmar aqui para adicionar não errado. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra aprovada, pedra preciosa, angular, solitariamente assentada. Aquele que crê não foge. Aqui é a mesma menção apontando para Jesus Cristo. Aqui Sião, irmãos, é Jerusalém. Deus colocou esta pedra angular, sem a qual não há possibilidade de salvação. E aí, esta é a mensagem do final do capítulo 9, onde Paulo está dizendo: ou é por Jesus, ou é por Jesus.
não tem outro meio de salvação. Por causa do seu orgulho, religiosidade vazia, os judeus são, portanto, responsáveis pela sua própria rejeição, pela sua perdição, pois rejeitaram o Messias e eles criaram a sua própria religião. Hoje, nós vemos os judeus confessando um judaísmo e não um cristianismo, porque para eles existe a necessidade de um Messias, outro, que não é Jesus. E para esses, bem como para tantos outros, que dos seus jeitos, dos seus próprios modos, com as suas confissões, esperam obter salvação, para esses, Jesus é, segundo a palavra de Deus, pedra de tropeço, aquele que impossibilita o cruzamento da linha de chegada. Eu quero terminar a nossa reflexão de hoje com uma indagação. A gente aprende muito com explicação, mas também com perguntas. E essa pergunta, eu gostaria que você refletisse a respeito dela e respondesse para você mesmo. A pergunta mais importante a respeito da nossa vida não é como nós morreremos, o que nós teremos ao longo da vida, se a gente vai casar ou não, se os nossos filhos serão assim ou assado, se nós teremos saúde, nenhuma dessas coisas. A pergunta mais importante que nós precisamos responder é: como nós daremos conta a Deus na nossa vida? Porque, como nós dissemos, e a Carminha confirmou, todos os caminhos levam a Deus, no entanto, só um para a salvação. Que Deus, meus irmãos, na ação do Espírito Santo, nos faça refletir a respeito destas coisas.